O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse: Eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Hoje a igreja ela se coloca numa atitude de muita alegria, porque nós estamos celebrando esses 3 arcanjos, né? São Miguel, São Gabriel e São Rafael, que é motivada por essas palavras: perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Uma promessa, né? Que um dia nós estaremos diante de Deus, junto com os anjos, louvando, adorando e agradecendo a Deus por esse tempo de combate que nós passamos aqui na terra e que, por graça de Deus, acabamos vencendo, e por isso nós estaremos lá com Ele. E também com essa motivação que Jesus dá para Natanael, né, que é o Bartolomeu, o apóstolo: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eis aqui a motivação da nossa vida: estar diante de Deus junto com os seus anjos, adorando por toda a eternidade. Mas nós precisamos também compreender o motivo dessa festa, né? Por que dessa motivação que eu já acabei de dizer? Mas o que é que está por trás de tudo isso? Bem, na primeira leitura que nós vimos hoje, fala-se que lá no céu houve um combate, houve uma guerra. Então, nós precisamos entender que toda a guerra ela tem um motivo. Se guerreia por petróleo, se tem guerra para ganhar uma cidade, um reino, tem guerra de tudo quanto é forma. E é preciso notar que em toda a guerra há um vencedor e há um derrotado. Há perdas também, muitas perdas. Não tem como ter uma guerra e não ter pessoas que acabaram morrendo. Mas há sempre uma vitória. Nós estamos aqui falando de uma guerra que primeiro aconteceu no céu. O Papa São Leão Magno, ele fala, né, ele é doutor da igreja, ele disse que essa antiga serpente que é Lúcifer, ele quis ocupar o lugar de Deus lá no céu. E por isso que houve esse grande combate, até baseado lá no livro de Isaías, capítulo 14,
do versículo 13, Isaías capítulo 14, do versículo 13 ao 14, né? Que lá fala, né, que houve um desejo muito grande nele, a soberba foi tomando conta dele ao ponto de ele querer ocupar o lugar de Deus. Por isso que a gente fala, né, que São Miguel, quem como Deus, né? Quem é você? Para querer ocupar o lugar de Deus. E aí teve esse combate. E aqui nós vimos na primeira leitura, no livro do Apocalipse, que ele foi vencido. Perdeu a guerra. Então lá no céu não haverá mais guerra, acabou a guerra. Mas vejam que aqui está dizendo que ele desceu e ele veio para a terra. Olha mesmo, a mesma motivação que São Leão Magno está dizendo, que Lúcifer teve, ele quis ocupar o lugar de Deus, foi a mesma motivação que ele fez com Adão e Eva. É verdade que Deus disse para você não comer do fruto dessa árvore? Sim. Você sabe por quê? Porque se você comer, você vai ser como Deus. Aí Eva se despertou. E aí houve uma derrota no paraíso terrestre. Se no céu ele foi vencido e ele foi expulso, no paraíso terrestre, Eva também e Adão foram vencidos e foram expulsos. Só que tem uma coisa. Nessa guerra, essa guerra, ela já foi vencida. O sangue do Cordeiro, Jesus, quando morre na cruz, ele derrama o sangue dele e ele nos salva. E nós que não merecíamos o céu, por isso que eu falei, né, do refrão do Salmo, perante os vossos anjos, nós vamos cantar diante do Senhor. E Jesus que falou para Natanael, que o que ele falou para Natanael, que você verá os anjos, aquela promessa é para nós também. Então, nessa guerra que já foi vencida por Jesus Cristo, nós agora temos como meta ganhar o céu. Só que aqui tem um grande mistério, meus irmãos. Nessa guerra, embora já tenha sido vencida, Deus, na sua infinita misericórdia e no seu infinito mistério que não dá para nós sondarmos, Deus permite que Satanás, ele de uma certa forma, vai nos tentando e nos influenciando para que nós venhamos a desobedecer a Deus e perdermos aquilo que Deus já nos deu. E isso que Deus permite é para ver se na nossa liberdade, porque na liberdade dele lá no céu, de Lúcifer, na liberdade, ele resolveu fazer isso. Ele resolveu, eu quero o trono de Deus, na liberdade dele. Agora, aqui na terra, na liberdade nossa, Deus permite que nós possamos dizer sim ou não ao que Deus nos pede. Deus nos dá os seus mandamentos como meta, e se nós, nos mandamentos, nós seguirmos esses mandamentos, nós venceremos a tentação dele, porque o que é que ele quer? O tentador, ele quer que nós desobedeçamos a Deus através dos mandamentos. É isso que Satanás está fazendo. Vocês viram que na oração, não sei se vocês perceberam, na oração da coleta, ali nós estávamos agradecendo a Deus pelos anjos que nos protegem. Aqueles que estão diante do Senhor, que contemplam a face de Deus, Ele nos protege. Sem a graça de Deus
E sem a proteção dos anjos, nesse combate, nós não vamos conseguir vencer. Olha bem que eu disse que toda guerra ela tem um motivo, né? O petróleo, no caso. Qual é o motivo dessa guerra? Qual o motivo desse combate? Eu e você. Satanás quer você e Miguel quer você. Miguel nos protege para que nós possamos, nesse combate existente, nós irmos para o céu. E Satanás, olha bem o que é que eu vou dizer, vai nos proteger também, para que nós desobedeçamos a Deus e fiquemos do lado dele. São duas proteções. Satanás protege de um lado e Miguel protege do outro. Mas quem é que Satanás protege? Aqueles que por livre e espontânea vontade disseram não a Deus. Quando o homem diz não a Deus, ele se coloca do lado de Satanás. Aí Satanás agora vai proteger essa pessoa. Quando o homem diz sim a Deus, Miguel e seus anjos vão se colocar nos protegendo. E é aí que se dá o combate. Eu e você é que decidimos do lado que nós queremos estar. Eu espero que você já tenha entendido muito bem. Se você opta por negar a Deus os mandamentos, você se põe do lado de Satanás. Se você se propõe a obedecer a Deus e os seus mandamentos, você vai se colocar do lado de Miguel. O meu sim depende de mim e o não também. E aí Satanás, ao mesmo tempo que ele protege os que estão do lado dele, ele vai fazer de tudo para que aqueles que estão do lado de Miguel passe para o lado dele. E vice-versa. Tudo depende de nós. Olhemos o mundo agora e a situação do mundo como está. Percebam, poucos estão do lado de Miguel e a maioria estão do lado de Satanás. É só perceber. E nós, por causa da nossa fraqueza humana, nós precisamos todos os dias, constantemente, pedir a proteção dos arcanjos, nos proteja. Nos proteja disso, nos proteja daquilo. Porque para pecar é muito mais fácil, viu? Desobedecer a Deus é mais fácil do que obedecê-lo. E se não contarmos com esses seres espirituais que lutam e que nos ajudam e que a vitória é certa, porque aqui tem uma coisa, né? Do lado de Satanás, a derrota é certa. Aparentemente, nesse mundo, parece que ele está vencendo. Mas ele não vai vencer. Mas tudo vai depender do meu sim e do meu não. Mas é perceptível, aí dá para entender, porque Jesus disse que a porta dos que ganham o reino dos céus é estreita. E a dos que se perdem é larga. Olha aí, a desobediência a Deus e aos mandamentos está no auge, está assim, está no dia a dia. O homem
brinca com Deus, o homem desobedece a Deus. Deus diz para não matar e os homens estão matando. Matando assim, ó. E lutam, e as leis vêm para justamente confirmar que o homem deve matar. E Deus está dizendo, não matarás. Olha qualquer um dos 10 mandamentos e você veja como o homem que deu as costas para Deus, como Lúcifer deu lá no céu, e ele deu por definitivo. E nós ainda temos uma chance que nós ainda temos a chance de voltar. Nós temos a chance de voltar. É só nós querermos. Lúcifer não vai voltar mais. Mas nós temos a chance. Mas parece que quanto mais o tempo vai passando, vai se observando que o homem, cada vez mais, ele quer se colocar no lugar de Deus e quer dizer que Deus não é nada, que Ele é tudo, que Ele é que pode todas as coisas. E nós vamos ver, olhe nas internets da vida, veja na televisão e dá uma olhada aí fora para você ver. Se Deus diz para casar, o homem não casa. Se Deus, como eu disse, se Deus diz para não matar, o homem mata. Se Deus diz para não roubar, o homem rouba. Olha a corrupção do jeito que está. Quem rouba é solto. E quem não rouba é preso. Então parece que há uma obrigação do homem roubar para ficar livre. É só roubar para você não ser preso, roube. É assim. Tudo o contrário. Os homens não se amam mais. Não querem se amar. E as coisas vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. E eu pergunto, você está do lado de Miguel, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a corte celeste, ou você está do lado de Satanás, junto com os seus demônios? Que a igreja nos ensina que foi uma terça parte, né, que foi expulso de lá, e essa terça parte precisa ser ocupada por nós. Então, olha bem, vamos contar, desde o início do mundo até hoje, olha milhares, olha as multidões de pessoas que nasceram de lá até hoje, e daqui até o futuro que nós não sabemos. Então, significa que é muitos anjos que foram expulsos de lá. Foram muitos. Parece que essa terça parte é incontável. E agora ele quer fazer com que os filhos de Deus, que foram criados para estar com Deus, ele está fazendo de tudo para que nós obedeçamos a ele, para nós não ocuparmos o lugar que pertenceu a eles e que agora não pertence mais. E aí vai esse mundo. Espero que vocês entendam o significado de celebrar os arcanjos. Primeiro é isso, nos protejam, porque nós, por nós mesmos, nós não conseguimos, nos protejam. Porque está difícil nesse mundo, sozinho nós não vamos conseguir. Nos protejam, porque Deus deu essa missão para eles. E segundo, celebrar a vitória, de que um dia nós estaremos lá. Diz que São Francisco de Assis, né, quando fazia a quaresma, né, em preparação à celebração dos arcanjos, ele tinha como meta isso, né? Ele celebrava a vitória e desejava de um dia estar lá com os anjos, diante de Deus. E aí pedia a proteção para que ele não vacilasse e não caísse no pecado, não viesse a desobedecer a Deus e desagradá-lo.
Meus irmãos, hoje, nesse dia, peçamos a Deus a graça, pela intercessão dos arcanjos que contemplam a face de Deus, mas que combatem aqui na terra para que nós não, combatem e protegem-nos, para que nós possamos ir para o céu. Peçamos a Ele a graça, primeiro para nós. Agora, será que lá na sua casa tem alguém que está do lado de São Miguel e dos arcanjos, São Gabriel e São Rafael? Ou eles estão do outro lado? E antes que venha um ataque fulminante, antes de vir esse ataque fulminante, que essas pessoas possam entrar do lado de Miguel. Porque se vier antes, imagine aquela pessoa, ou aquelas pessoas, né, que sai para caminhar e ali morre caminhando. Isso é simplesmente para dizer que a morte vem em qualquer situação. Mas se vier do lado de Satanás, perderá tudo. Se vier do lado de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, ganhará tudo. Que Deus nos dê a graça da santidade. E sejamos santos e santos de verdade, porque a vitória é certa, mas ela poderá ser uma derrota se simplesmente eu dizer não a Deus. E preciso dizer sim, porque esse sim, meus irmãos, é um combate. Esse sim é um combate constante. Quando se diz não, não tem combate não, está tranquilo. Mas quando se diz sim, o combate é constante. Por isso que nós precisamos recorrer à corte celeste, para que ela possa nos ajudar. Porque é só observarmos que quantas pessoas que começaram bem e agora voltaram para o mundão. E tem um grupo que está perseverando. E espero que eu esteja dentro desse grupo e você também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa Mãe Maria Santíssima.